bandeira hoje, que ontem não dei conta. Ixi, deixa eu fechar aqui, senão... Há um tempo certo para todas as coisas, debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele vai agir, já sou filho. Eliane Fernandes. Mas nem tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filha, tente entender. Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Muito bem, você que está aí nesta manhã conosco, eu coloquei aqui 10h10, mas já é 10h30, já é 10h30 da manhã desta sexta-feira, uma sexta-feira aí, feriado. Você que está na sua casa, você que está aí no seu lar, no seu automóvel, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Enquanto eu coloco esse hino aqui para você, enquanto o pastor César ali se organiza, deixa eu colocar aqui esse hino para você aqui. É um hino muito tremendo aqui, quer ver, ó? E daqui a pouquinho nós vamos aqui falar aqui sobre vida e morte, amém? Você pode compartilhar agora para muitas pessoas. Você que está em casa, você que está aí no seu ambiente de descanso nesse momento, que é a sua casa. Nós sabemos disso, que você tem um ambiente de descanso, né? Que é a sua casa. Compartilhe agora. Faça isso, compartilhe agora. Porque nós vamos falar aqui de aquele que vive para o pecado gera morte.
e aquele que vive para o Espírito gera vida. Então nós vamos falar vida e morte. O que nós queremos? Então fica aí conosco, eu só vou organizar um pouco mais aqui, nós vamos fazer uma oração e voltamos já já. Pastor César, vê aí como é que está o teu microfone, Pastor César. Som, 1, 2, 3, teste. Não precisa nem encostar muito não, pode ir. Som, 1, 2, 3, Tá teste. ótimo, só vê aí no teu retorno aí se quiser dar uma olhada para saber como é que tá, se tá bom, porque aí fica bom, o meu e o teu. Vê aí. Som, 1, 2, 3, teste. Tá bom? 1, 2, 3, tá. Tá, senão não aumenta ali. Ok, então, nós já vamos fazer uma oração, voltamos já já, você fica com esse louvor e nós vamos falar aqui já já, mas é tempo de você divulgar, é tempo de você mostrar, você pode mandar aqui para nós aqui, perguntas, você pode, hoje não vai ser uma live, vai ser um podcast, onde nós vamos estar conversando, meditando sobre a palavra de Deus, vai ter um peso muito espiritual na vida das pessoas que precisa ter esse entendimento, amém? Então você está conosco nesta manhã, não perca essa oportunidade de você aprender mais de Deus nessa manhã, vai ser um ensinamento, um aprendizado muito forte aqui, vai ser bênção, 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 não perca. Faça isso, divulgue agora, porque eu vou deixar você com esse louvor aí, já volto já já. Muito bem, amém, bom dia, meu amigo Pastor César. Pastor César, nós estamos nesse exato momento aí com muitas pessoas em casa, já estão pessoas ali, já estão ali bastante ali no Facebook, já também tem pessoas aqui nesse exato momento, através do YouTube, daqui a pouco eu vou estar olhando aqui as mensagens, tanto no YouTube como no Facebook, mas hoje nós queremos, você que está em casa agora, você que está nos acompanhando nesse exato momento, nós gostaríamos de falar aqui sobre vida e morte, Pastor César. Deixa eu só fazer as minhas considerações, depois o Pastor César já entra aí fazendo as considerações dele, né? Então você que está aí nesse momento aí, você gostaria de dizer assim, poxa, tem uma pessoa nessa manhã, ela está em casa, ela precisa ouvir uma palavra que vai fazer toda a diferença, uma palavra de peso, de relevância, de entendimento, de santificação, de libertação, de novo nascimento. Então, essa é a hora, amém? Pastor César, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Leonilson, a paz do Senhor Jesus, meu amado, que a graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada amado irmão, e é sempre mais uma oportunidade, eu agradeço, não é? Uma oportunidade de estarmos juntos, e você que está junto tem acompanhado, que o Espírito Santo possa falar claramente com você, para que nós possamos crescer, pastor, nessa graça e nesse conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é fundamental, é básico para os nossos dias. Amém. Então, olha só, você que está aí nesse momento, nós temos aqui um texto base aí para nós começarmos aqui. Eu vou ler aqui, o pastor César então
nós vamos aqui ter aqui um entendimento um pouco mais profundo sobre essa passagem aqui, que está em 1 Tessalonicenses. A gente precisa desmistificar tantas coisas. Nós vamos andando aqui e cada semana nós vamos trazer aqui um estudo diferente. A missionária Giovana Raulino está conosco aí, tem muitas pessoas conosco, já manda aí missionária para as pessoas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Eu gostaria que você só falasse para nós aí, pode falar no meu WhatsApp aí, pastora Márcia, que está ali conosco, ligadinha. Está bom o som, está bom aí a voz, está saindo bem. Eu quero deixar aqui, pastor César, esse versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo número 23. Porque essa passagem aqui, ela mostra a formação, o que compõe o ser humano. Ele diz assim: o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus de paz. Por que ele já começa falando aqui? Porque o Deus de paz, a paz de Deus, ela é apta em nossos corações. Ele diz assim: vos santifique em tudo, ponto e vírgula. Ou seja, em tudo, em quê? No espírito, na alma e no corpo, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Escuta que coisa tremenda isso aqui. Primeiramente, quando ele diz assim, em tudo, nós precisamos saber que esse tudo é no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Primeiro, qual é a nossa composição? Qual é a nossa formação? Você não é um corpo. Nós somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. Então, o corpo ele é pó e ao pó voltará. O espírito volta para Deus que o deu. E a alma, que é o centro das nossas emoções. É o que nós sentimos, é o que nós pensamos, é o que nós vemos. Ou seja, pastor César, ou nós vamos estar num lugar na presença de Deus, ou nós vamos estar em outro lugar com o tato, paladar, visão, audição. E Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, por que nós estamos falando sobre vida e morte? Porque eu vou dar um exemplo aqui claro para você entender. Porque a carne, pastor César, ela nunca se converte. Ela nunca se converte. Basicamente, muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não estão convertidas. Vamos dar um exemplo aqui claro. Por exemplo, você pode morar 15 anos numa garagem, mas você nunca vai ser um carro. Tem lógica. Tem lógica, não tem, pastor? Tem lógica, porque nós sabemos dentro desse contexto, pastor, que é exatamente por isso que o Senhor Jesus, dentro dessa palavra que foi colocada, né, quando ela fala assim, que Deus de paz vos santifique, foi exatamente essa a obra primária do nosso Senhor Jesus Cristo, porque no pecado de Adão nós perdemos essa santidade, nós perdemos essa identidade espiritual, sim. Nós perdemos esse DNA espiritual, esse vínculo. Então, e é tremendo isso que o senhor está colocando. Por quê? Porque essa conversão, ela, como o senhor colocou, a carne ela não se converte, mas ela pode ser crucificada. Exatamente, é isso que nós vamos falar. A ideia não é converter a carne, é crucificar a carne. Porque veja bem, conversão até que é fácil, a crucificação é que é difícil. Exatamente. Porque a crucificação gera morte, não tem alternativa para quem vai para a cruz. É isso que nós vamos falar. Tem algumas passagens aqui que nós poderíamos, para corroborar com isso já, Romanos, capítulo de número 7, e o versículo de número 15 a seguir, falando sobre a carne que nunca se converte, nós estamos falando aqui sobre a santificação, e depois nós vamos falar o que representa a santificação para Deus, né? Dentro do contexto e do âmbito espiritual da salvação eterna, porque ele diz assim, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se essa tradução é sua aí, sim, ela diz a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, nós precisamos estar preparados, tanto no espírito como na alma e no corpo, para o rapto, para o arrebatamento. Exatamente. Por isso que dentro desse contexto, Paulo, ele é claro quando ele fala: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus.
Então, nós precisamos entender exatamente isso. Por quê? Porque Deus, ele trabalha, pastor Leonildo, dentro dos princípios. Deus não muda. Vou tirar isso. Pode tirar. Deus, ele não muda princípios. Ele Sim. não quebra princípios. Então, o princípio, Deus é Espírito. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, o âmbito está no Espírito. Deus é a ordem. Não é? Por isso que é tão tremendo, o Espírito Santo, ele é tão glorioso, que ele começa a dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique. Deus de paz, o Deus, quem é a paz? A paz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos santifique em tudo, não é em algumas coisas. Não, exatamente. Porque tem gente que é santificado em algumas áreas. Exato. Essa aqui você não mexe não, porque se tocar, você vai ver a baiana rodar. Isso, é isso aí que nós precisamos entrar nesse detalhe. Tratar do calo. O camarada, ele trata um lado, mas o outro fica exposto. Exatamente. Ele, por exemplo, ele em casa ele é um, mas na igreja ele é um. Ô pastor, isso acontece. Acontece comigo, acontece com o senhor, acontece com qualquer pessoa. Sim. Não é? Quando você vai visitar uma pessoa, e a pessoa te liga: ô pastor César, eu estou indo aí, a pessoa prepara, faz aquele café, Isso. Tira as roupas que estão em cima do sofá, guarda, faz, né? Agora, quando a pessoa chega e diz assim: eu estou aqui na tua porta. Aí você fala: Jesus, misericórdia, já está aí, e não dá tempo, malemar dá para colocar o tapete em cima da sujeira. E é essa sujeira debaixo do tapete que Deus quer tratar. Exatamente. Eu gosto de uma passagem, pastor, que é aquela passagem de Jacó, quando ele se encontra com o anjo. E ele começa a lutar com o anjo. Né? Ali era o próprio Deus, né? Lutando, ele estava lutando com o anjo, lutando com Deus. É tanto que a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Aliás, você precisa entender, você não tem que lutar contra Deus, você tem que lutar com Deus, ao lado dele. Porque se você lutar contra Deus, você nunca vai... Não tem ninguém. Jacó não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Então a gente precisa entender. E era uma expectativa criada pelo próprio Deus, porque Deus queria exatamente fazer uma operação na vida de Jacó ao ponto que Esaú não achasse. Exatamente. Porque se Jacó não luta com Deus, ele não seria transformado em Israel. Exatamente. E o Esaú não estava atrás do Israel, ele estava atrás do Jacó. Exatamente. Quando ele lutou, houve transformação, o Esaú não achou. Exatamente. Jacó achou Israel, não pode fazer nada. É isso que eu ia falar. Porque é o seguinte, ele entra como Jacó, mas quando ele se encontra com Deus, ele sai como Israel. Exatamente. Ou seja, quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, ele deixa o velho Jacó. É tanto, por exemplo, que Deus, na sua onisciência, que é a soberania de Deus... Ele entra mentiroso, sai santo. Exatamente. Ele entra ladrão e sai transformado. E sai transformado. Entendeu? É como o ladrão da cruz e etc. Mas nessa passagem aí ainda, ou seja, o que acontece? Aí ele diz assim: como é que é teu nome? Ou seja, será se Deus não sabia o nome dele? Por que Deus queria ouvir ele falar? Porque a palavra Jacó quer dizer enganador, suplantador, né? Ou seja, Deus está dizendo assim: não, eu quero aquele Jacó que quando você está longe de mim, aquele Jacó que quando ninguém está perto e você acha que ninguém está vendo, eu quero, não, mas está aqui o Jacó, não é esse aí, é aquele Jacó que está lá dentro, sai para fora, Jacó. Exatamente. É aquele homem que ele diz que ele se converteu, conheceu a Cristo, mas a atitude dele fora da igreja é totalmente ao inverso daquilo que ele fala que é. E é isso que o senhor está falando, é tão tremendo, pastor Leonildo, que assim, vamos entender essa perspectiva do ponto de vista, olhando Jacó, como se nós estivéssemos lá, né? Sim. Naquela situação. O Espírito Santo, ele leva a gente, sim, né? leva. Para memorizar, parece que a gente está vendo Uma coisa que Deus queria de Jacó era exatamente essa perseverança em querer transformação, em guerrear. Muitas pessoas, elas não chegam nessa transformação, por quê? Porque elas desistem antes do começo. Exatamente. Elas não têm essa pegada. Deus essa é Deus perseverança, Deus né? é Deus de pegada. Vamos usar uma expressão que todo sim, mundo está entendendo? Então é assim, ele não é Deus de mais ou menos. Essa vibe como está hoje aí na... Ele não é Deus de mais ou menos, ele é Deus de tudo ou nada. De tudo ou nada. Ou você é ou você não é. O que acontece? E foi interessante que o anjo me disse: olha, me solta, não é? Porque eu tenho que ir. Ele disse: eu não vou te largar enquanto não me abençoar. Ou seja, o que Deus viu em Jacó? Ele ia fazer uma transformação na vida de Jacó, porque a bênção de Abraão tinha que chegar, passar por ali, não tinha outro meio, entendeu? Então, quer dizer, Deus trabalhou com Abraão, no contexto de Abraão, Deus trabalhou com Isaac, no contexto de Isaac, e agora chegou a vez de Deus trabalhar com Jacó.
Exatamente. Então, cada um na sua ordem, não é? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos o seguinte, que há necessidade de perseverar pela transformação. Exatamente. A palavra lá em Judas, ela fala assim, olha, eu sinto necessidade de exortar vocês a batalhar pela fé. Vossa fé, exatamente. Você está entendendo? Batalhar, porque exatamente. muita gente, dentro da vibe que o senhor fala, Sim, do contexto sim. que eles estão vivendo, eles acham que não precisa mais, que não tem necessidade, exato. é pela graça mesmo, está tudo pronto, Jesus já morreu, já ressuscitou, então vamos viver uma vida espiritual light. Mas a palavra aqui, para a gente não sair do contexto, Sim. atenção, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, começando pelo Espírito. Amém. Amém. Começando pelo Espírito. É tanto que aqui já para a gente entender, o próprio Paulo que estava escrevendo aos Tessalonicenses, quando nós olhamos aqui aos Romanos, capítulo 7, o versículo 15, Paulo diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Exatamente. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto que a lei que ela é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí o versículo 18 ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha só, o que Paulo estava falando, que na carne dele, ele está dizendo assim, a minha carne não se converte, a minha carne ela é uma carne que eu tenho que mortificar. Daqui a pouco nós vamos mostrar Paulo falando isso, que ele leva a carne todo dia para a cruz. Ele diz assim, ó, porque eu sei que na minha carne, isto é, na minha carne não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, parece que a carne estava dominando, parece que ela tem um poder muito verdade, de persuasão, né, pastor? Na verdade, Paulo ele está falando ali de um âmbito de um homem, porém, vamos falar o seguinte, mesmo o homem transformado, ele tem que sujeitar a carne à crucificação, ou seja, exato, à vontade de Deus. Por quê? Porque aqui ele está dando um contexto, pastor, bem interessante, que ele diz assim, olha só, ele tem vontade de fazer, mas ele não tem força para fazer. Porque o pecado que habita nele não permite. Mas é aquilo que o pastor Sá falou ainda há pouco, a gente estava comentando ainda há pouco, ou seja, tem pessoas que elas santificam um lado, mas o outro não tem força, o outro não consegue. Por exemplo, ela é fiel numa área, mas na outra não é. Ela é uma pessoa que na igreja ela é uma coisa, mas em casa ela é outra. É aquela história da criancinha, papai, oh meu Deus, por que o senhor não é em casa como o senhor na igreja? Lá na igreja a gente vê o senhor como um santo, mas aqui a gente vê o senhor como um diabo. Então, assim, tem pessoas que na igreja ela se veste de uma veste de santidade, mas quando chegar em casa, essa pessoa, a velha natureza está ali dentro, então ela não consegue dominar isso no todo, como a Bíblia diz, em tudo, seja santificado em tudo. Porque, na verdade, eu entendo assim, pastor Leonilson, eu entendo assim, que tem situações, e na maioria das vezes são essas as situações, que você não tem que dominar, você tem que ser dominado pelo Espírito, você tem que estar sujeito ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque, claro, cada um tem uma fraqueza diferente. Sim. Uma pessoa é forte numa área, fraca na outra, e nós sabemos. E o diabo, ele vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar no lado fraco. Então, no lado fraco é que eu tenho que buscar exatamente a provisão de Deus. Por quê? Porque quando eu chego na dependência de Deus e me coloco diante de Deus dizendo, Senhor, eu sou fraco nessa área, eu não consigo, e me rendo e me coloco a Deus, Paulo fala, quando estou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Porque aí entra a operação do Espírito Santo. O diabo ele não vai vir no lado do homem mais forte, ele vai apanhar até por trás dos dentes. Exatamente. Então ele vai entrar por onde? Na fraqueza, ele vai colocar na fraqueza do homem para que ele abra legalidade e dentro dessa legalidade ele possa operar. Exatamente, até porque existe a legalidade, existe a vontade legítima e a vontade permissiva, né? A vontade legítima de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas a vontade de Deus, né? Ela é boa, perfeita e agradável. Agora, a vontade permissiva é aquela que você faz as coisas sem autorização de Deus, entre aspas, vamos dizer assim, você toma sem consultar a Deus. Por exemplo, Isaías 40, o versículo 31, diz que aqueles que esperam no Senhor,
ele renova, ou seja, esperar é aquilo que o pastor acabou de falar, gera uma dependência, porque se eu espero, eu dependo de Deus, eu confio em Deus. Exatamente. E eu persevero em Deus. E descanso. E descanso. Porque o problema está no descanso. Descanso. Muitas pessoas estão hoje vivendo uma situação de opressão, de depressão, de desânimo. Exatamente. Por quê? Ela confia em Deus. Ela espera em Deus, ela é cristã, ela ora, ela jejua, mas ela não descansa. E o Senhor Jesus diz assim: em mim tereis o descanso para as vossas almas. O descanso está nele, está na presença dele. Dentro dessa palavra aqui, ó, para a gente não fugir. O mesmo Deus de paz vos santifique. Quando você está vivendo uma vida na presença de Deus em santidade, você sabe que é um dia de cada vez. Se o maná se fosse guardado, fosse juntado para outro dia, apodrecia. Exatamente. Quantas pessoas estão apodrecendo porque não descansam? Descansa. Estão apodrecendo. E o que Jesus disse assim, Jesus disse: eu vos deixo a paz, essa paz que gera um descanso. Não vos dou como o mundo dá. Ou seja, a paz de Cristo, e esse versículo é muito interessante, que ele disse assim, ó: eu vos tenho advertido para que em mim tenham paz. É legal esse podcast, porque veja bem, entendeu? A paz do mundo são coisas. Exato. A paz de Cristo é presença. Exatamente. O mundo, ele tenta te encher com coisas. Exatamente. Você vai estar sempre precisando de alguma coisa. O meu celular já não é o 15 Pro, eu tenho que comprar o 15 Pro. O meu carro não é aquele, tem que comprar o... Então o cara está sempre vazio da alma. Exatamente. E, como o senhor falou, como o senhor acabou de colocar, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Agora, quando você está em Cristo, você pega esse A10 aí, A20 ou a qualquer coisa, sim, e você está em paz. Você está entendendo? Ontem eu fui ali na casa d'água, que eu tinha que comprar uma peça aqui para o banheiro aqui da igreja. E quando eu cheguei lá, eu disse: rapaz, que loucura. Fiquei olhando assim. Eu disse: eu não sei como é que essas pessoas têm tanto dinheiro para comprar, mas eu vi assim, realmente, você olhando assim, o nível das pessoas, aí eu comecei a olhar, eu disse: poxa, eu fiquei pensando, realmente, a minha casa, ela é arcaica, ela é antiga. Eu olhei aquelas torneiras, olhei aqueles vasos, olhei e disse: meu Deus, isso aqui nós estamos no Brasil. Ou seja, eu consigo viver com a minha casa naquele, mas a pessoa rica, ela não, ela manda quebrar isso, trocar isso, porque toda hora está surgindo uma coisa nova, é um carro novo, é uma marca nova, é um celular novo, é isso. Então ela não consegue se saciar, ter paz com nada. Então, isso não é necessidade. Isso não é necessidade. Isso é vazio da alma, vazio da alma. Cujo o preenchimento é com a presença. Exatamente. A paz de Cristo é a presença de Cristo. Exatamente. Então, onde é a presença de Cristo, Jesus disse assim, alguém chegou e disse: eu vou te seguir por onde quer que o senhor for. Jesus diz: pois é, os lobos têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Exatamente. É isso que você quer para a sua vida? O cara repensou. Bom, entendeu? Então, a conversa é boa, mas a prática é diferente. É óbvio que nós não estamos fazendo apologia à pobreza, não. A miséria que você tem que andar. Jamais, não, nós não estamos fazendo. Você, pastor, pode ser rico dentro da sua realidade. Exatamente, dentro da nossa realidade. E outra coisa, dentro da nossa realidade, nós precisamos também nos santificar em tudo. Aqui, ó. Entendeu? É por isso que quando nós olhamos Paulo falando aqui, isso é tremendo aqui, porque eu amo as cartas de Paulo e vejo assim, poxa, um cara que teve uma experiência com Deus ímpar, né? Paulo, ele sobrepujou, entre aspas, aqui os outros apóstolos, né? Então, e ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, o que quero, e sim o que detesto, o que eu não quero. Aí eles: ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que ela é boa. Por que ele está falando? Porque a lei ela mostrou o pecado, né? Não vamos entrar nesse lado aqui para não misturar as coisas. Não esticar. Aí ele vai dizer assim: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não o fazê-lo efetuar, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Agora vamos colocar um adendo aqui. Nenhum homem, fora Jesus Cristo, tem condição de vencer isso aqui. Vamos deixar claro, sem a presença do Espírito Santo de Exatamente. Deus. Porque se tivesse, não precisaria de Jesus. Exatamente. Está entendendo como é que é, pastor? Então, ele está dizendo, olha que tremendo, por isso que a gente tem que meditar, né? Olha, nesse caso, 17, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
Ora, Exatamente. então ele sabe que o pecado está ali operando. E só tem um jeito desse pecado ser arrancado, desse pecado ser extirpado. Que jeito? Andando na graça, debaixo do conselho, debaixo de uma submissão. Não é que eu vou arrancar de mim o pecado, eu me converti. Às vezes as pessoas usam essa expressão. Você não se converte, você é convertido. Exatamente. Um dia que eu preguei numa igreja muito conhecida e disse o seguinte: olha, o homem não tem condição. Tem água ali, pastor. O homem não tem condição de aceitar Jesus. O pastor ficou bravo. Mas por que não tem condição? Porque como é que o impuro vai aceitar o puro? Exatamente. Como é que o imundo vai aceitar o que é santo? Nós fomos aceitos por Jesus. Exatamente. Foi ele que... Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a vida. Não é? Então nós precisamos entender que ele nos recebeu quando éramos ainda inimigos da cruz de Cristo. Foi Jesus que disse. Não foi vós que escolheste a mim. Foi eu que escolhi vocês. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora o senhor imagina, se ele entregou o filho dele quando éramos pecadores, imagina agora que fomos lavados e remidos no sangue desse Cordeiro puro e santo. Pastor, agora, vamos entender aqui, o pastor falou alguma coisa aqui, eu busquei esse versículo aqui agora, por exemplo, mas a culpa é do diabo. Não, peraí, não vamos botar a culpa no diabo, não, porque tem muitas pessoas que vai fazer igual a Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu, não é culpa do diabo. Não tem nada a ver com isso. Deixa eu ler aqui, pastor, porque olha só, dentro do que nós estamos, dentro do contexto, está em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 26, Paulo está dizendo assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no vento, no ar. Aí ele diz o versículo 27, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha o que Paulo está falando. Ele está dizendo o quê? Que esmurra o corpo dele, ou seja, ele torna o corpo escravo. Você está entendendo, pastor Sérgio? Ele domina a carne, sujeita a disciplina severa da carne, porque a carne nunca se converte. Então Paulo está dizendo aqui, eu estou esmurrando. O que é esmurrando? Não é sair dando murra assim, não. É botar a carne no seu lugar. Exatamente. Os desejos, a vontade que muito... Porque a vontade vem, irmão. Claro que vem. O desejo vem. Mas é óbvio, mas aí cabe... O que foi que o Senhor falou para Caim? Olha, o pecado está diante de ti, está à tua porta. Convém a ti dominá-lo. O diabo está aí. Exatamente. Ele está querendo te pegar. Exatamente. Mas vai depender de você. Você vai dar lugar? Você vai abrir a guarda? Está entendendo? Então o negócio não é com ele. Que ele é culpado, que ele é enganador, ele é enganador. Isso a gente sabe, né? Que é advogado dele. Eu não estou fazendo nada. Ninguém está fazendo direito para defender o diabo. Ninguém é advogado do diabo aqui, não, né? Porém, o diabo ele não vai pegar. Ele não vai, olha, ele não vai pegar no controle esse controle remoto da televisão. Ele vai pegar e botar lá no filme pornográfico. Ele não vai fazer isso. É você que vai fazer. É você que vai apertar no seu celular para ver coisa que não presta. Exatamente. É você que vai fazer. Então, mas foi o diabo. Não, foi ele não. E tem situações, como naquele filme, viu, pastor? O Advogado do Diabo. Sim. É interessante, não sei se o senhor chegou a ver aquele filme. Eu vi. O Advogado do Diabo, ele leva aquele advogado a ganhar causas que ele sabe que a pessoa é culpada, é criminosa, matou, fez, mas então ele defende ali por milhões. E chega uma ocasião que o advogado do diabo fala pro próprio advogado ali, né? Sim. Dizendo o seguinte: olha, tua mulher está doente, para com esse negócio agora, vai cuidar da sua mulher, rapaz. Você já tem dinheiro, você não precisa de mais. Aí ele fala: não, porque eu tenho que ganhar aquela causa, e mais uma causa, né? E lá pelas tantas a mulher morre. E quando a mulher morre, o cara fica bravo com o diabo. E chega pro diabo e fala: você é culpado. Ele falou: eu sou culpado? Você é mentiroso, egoísta, você é usurpador, você é vaidoso. Eu mandei você cuidar da sua mulher, mas você não quis cuidar da sua mulher. Eu lembro, sim. Você está entendendo? Você preferiu ganhar mais uma causa, sabendo que o cara era criminoso. Eu não sou culpado, eu só monto o palco. O artista é você. Exatamente. Então nós precisamos ter esse entendimento. Exatamente, amém. Pastor, deixa eu fazer aqui né, que tem pessoas aqui que estão conosco aqui. Pastora Márcia diz: ô glória, né? Edicleia Raulino, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe. Meu irmão que está lá em Pernambuco, Lenivaldo, um abraço, Deus abençoe.
né? Giovana Raulino, bom dia a todos. Marisa Godoy, bom dia a todos. Eu não sabia que essa Marisa era irmã do Bruno, que está ali, lá no Rio do Meio, acho que é, né? Está conosco também o Cláudio Nonato, que Deus abençoe. Bom dia, paz seja contigo, pastor, com vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Está tudo perfeito aqui. Tem pessoas aqui no Facebook, eu não vou falar todo mundo, no YouTube. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, aqui tem muitas pessoas aqui com a gente também. E eu gostaria que você divulgasse aí agora, passasse para as pessoas que estão aí nos acompanhando nesse momento, porque as pessoas, irmãos, é bênção demais. Olha aqui, quem está conosco aqui no Facebook é a irmã Neuzete Mafra, que Deus abençoe. Está em Cuiabá, que Deus abençoe. IFEM, né? A igreja lá, eu acho que é ministério, alguma coisa, né? A missionária Bernadette, Igreja Evangélica Família Mundial, amém, glória a Deus, pastora Neuzete, amém, e muitos outros irmãos que estão aqui com a gente, você que está aí nesse momento, aí os caminhoneiros que estão ligadinhos aí conosco, nesse exato momento, divulgue essa programação em grupo para a sua família. Você que está aí conosco no YouTube, você pode se inscrever no canal, amém? Pastor César, justamente isso, nós não estamos aqui para defender, ninguém é advogado do bicho, né? Agora, quando eu leio isso aqui, nós voltamos aqui, vos santifiquem tudo, no espírito, na alma e no corpo. Nós estamos falando do corpo porque o corpo é aquela matéria que nós temos ela aqui nessa terra para a gente andar sobre ele. E quando nós falamos de carne, nós falamos da concupiscência dos olhos, né? Da soberba da vida, e assim a gente... Só que quando Paulo ele fala sobre esse versículo aqui, ele dizendo, olha, se eu quero fazer o bem, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, e já se eu não faço isso, é o pecado que habita em mim. Paulo está falando isso. Então, mas eu não tenho um pecado. Olha, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, mentiroso é. Aquele que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Ou seja, omissão é pecado. Então, se você sabe, através da palavra, vai ser, ou seja, vamos dizer assim, eu cheguei diante de Deus, eu não sabia. Não, você agora está sabendo pela palavra. E o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para viver uma vida em santidade em tudo? Primeiro, Paulo diz assim, eu não vou correr sem meta, eu preciso ter um objetivo, eu preciso lutar, assim luto, não como desferindo golpe no vento, no ar, ou seja, como pessoas que não sabem o que está fazendo, pastor César, você está entendendo? Sim. Mas ele está dizendo assim, eu faço com convicção, e o que eu faço com convicção, o que é? Eu esmurro o meu corpo, a minha carne, eu sujeito ele à escravidão, à disciplina, né? Ou seja, para que, ele diz assim, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, falar, até papagaio fala. A gente vive isso hoje, pastor César, porque a gente tem visto muitas pessoas que eles pregam, mas não vive aquilo que fala. Isso é complicado. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele vai falar lá em Mateus capítulo 7, o versículo 21, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que adianta eu estar dentro da igreja dizendo, Senhor, eu estou 10 anos, mas eu nunca mortifiquei a carne, eu nunca mudei de vida, eu nunca vivi uma vida em santidade conforme a palavra de Deus. Nós precisamos ter muita seriedade, responsabilidade dentro dessa colocação. Isso é verdade, pastor, isso é muito sério. Nós precisamos entender responsabilidade. Você precisa tratar da sua alma com responsabilidade, porque todos nós, um dia estaremos diante de Deus e cada um vai dar conta de si, ninguém vai dar conta da sogra. Tá todo mundo achando que vai falar da velha, esquece. O negócio, quando for, é você ir. E não tem problema, porque ele tem a eternidade toda para lidar. Se você demora 10, 20, 100 anos, ele é eterno. Então nós precisamos levar a coisa com muita responsabilidade, pastor Leonilson. Por quê? Porque, veja bem, o senhor, como o senhor falou, não é o que eu faço que faz a diferença para Deus, é quem eu sou. É quem eu sou, exatamente. Está entendendo? Vamos entender uma coisa. Quando isso tudo dentro do contexto bíblico, quando Deus enviou
Samuel para ungir Davi, e ele chega na casa de Jessé, ele vê os irmãos de Davi e ele achou que eram eles, que era o primeiro, que era o segundo. Sim, por quê? Porque exatamente. eram homens grandes, Sim. fortes, soldados, quer dizer, o primeiro ele escolheu Saul, que era forte, que era mais alto que todos, era o bonitão, era um cara. Era o cara. Reprovou. Por quê? Porque ele era tão o cara que ele não dependeu de Deus. E o problema está aí. Ixi, rapaz. Quando você é o cara e não depende de Deus, você está fadado à derrota. A derrota. A palavra de Deus fala, não é, que o primeiro degrau que precede a ruína é a soberba. A soberba precede a ruína. E aí o que acontece? E o Samuel achou que era um daqueles. O Senhor disse: não, rapaz, alto lá. Não é nenhum desses, porque eu reprovei todos. Porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então não é o que eu faço que faz diferença para Deus, é quem eu sou. Quem eu sou. Eu sou nascido de novo, eu nasci de novo. Lá no escuro do meu quarto, quando eu estou sozinho, quando eu estou na rua, quando eu estou nos meus negócios, os anjos do Senhor estão me vendo, mas os demônios também estão de olho. Exatamente. Ali eu estou resplandecendo a glória de Deus. Eu resplandeço a glória de Deus com aquele que não pode me retribuir a altura. Ou seja, se eu sou um patrão cristão, mas eu trato meu empregado como se fosse um capacho, onde é que está a glória de Deus? Onde é que está a manifestação do novo nascimento? Está entendendo, pastor? Sim. Então veja bem, nós temos que parar com esse negócio, porque Jesus, ele é claro. Pastor, falasse uma coisa aí, nós em novo nascimento, nós podemos falar isso em outro podcast. Sim, depois, tá? Tratar do assunto. Tratar do assunto, porque assim, nós estamos tratando aqui numa área específica sobre a carne, o pecado, morte e vida, o que nós estamos vivendo hoje. Ou nós estamos vivendo em Deus, e nós vamos mostrar isso aqui, para uma vida eterna com Ele, sim, ou nós estamos vivendo na carne para uma morte eterna, fora da presença de Deus. Exatamente, exatamente. Né? O senhor, dentro disso, se o senhor vê ali Romanos aqui, Romanos 8:1 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Exatamente. Não há condenação para quem está em Espírito, e em Espírito em Cristo Jesus. Exatamente. Por quê? Porque você já foi liberto da morte. Porém, é interessante, aquele que não está no Espírito, em Cristo Jesus, esse está condenado. Esse está, mesmo dentro da igreja. É por isso que Paulo aqui, pastor, em Gálatas capítulo 5, o versículo número 24, ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, exatamente, com suas paixões, exatamente. E concupiscências. Ou seja, se a gente está em Cristo Jesus, a gente crucificou, está crucificado a carne, ou seja, ela tem que ir para a cruz. O que o pastor falou ainda há pouco é que a cruz, ninguém quer passar pela cruz, quer passar pela conversão, desce as águas, né? Mergulha nas águas, mas a cruz ninguém quer. É tanto que Jesus, ele disse assim: se vocês quiserem me seguir, vocês têm que tomar a sua cruz. E ele diz assim, e os que são de Cristo Jesus crucificaram, não é que vão crucificar. Esse é o grande problema aqui. Crucificaram, ou seja, já está no verbo passado. Quando eu aceito a Jesus, eu vou crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Ou seja, a palavra concupiscência aqui quer dizer desejo, anelo, anseio, desejo por aquilo que é proibido. Você está entendendo? Então a palavra concupiscência é desejo por aquilo que é proibido. É aquele negócio que a mulher de Adão olhou e ela viu e desejou, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Você está entendendo? Então, quando ele fala aqui em concupiscência, existe a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne de pecar, porque tem pessoas que é assim. Né? As pessoas, quanto mais mal ela faz, mas isso eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros. O inferno está cheio dessas coisas. Não, só tem gente boa no inferno. Só tem gente boa. Entendeu? O diabo, ele quer gente boa, mas porém não transformada. A diferença está exatamente... Gostei dessa daí. Gente boa, mas não transformada. Porque, pastor, a palavra de Deus, aqui, veja bem como a palavra de Deus ela é gloriosa, né? Olha o que diz aqui em Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses 12, diz assim, olha que palavra:
tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Tem gente que nem sabe o que é o batismo. Foi batizado, mas nem sabe. Batismo, querido, é a morte. Você morreu, você está sepultando a velha natureza. Alguém vai sepultar alguém que não morreu? Existem 3 tipos de batismo, né, pastor? É, o batismo nas águas, o batismo no Espírito e o batismo na cruz. Sim, nós estamos falando desse primeiro. Desse primeiro. Que é o sepultamento. Exatamente. Agora eu vou fazer. Alguém vai enterrar alguém vivo? Não tem como. Ou nem o vivo não aceitar também, você vai querer me enterrar vivo? Não vai aceitar, mas aqui então o cara tem que estar deitadinho, né? Tem que estar esticadinho. Vamos brincar um pouco, né? Então, diz assim, ó, tendo sido sepultados juntamente com ele, com Jesus no batismo. É o mesmo batismo de morte. Nós somos batizados na morte de Jesus. Na morte de Jesus. Para você ser ressuscitado com a vida de Jesus. Com a vida de não Jesus. tem como você ser ressuscitado se você não morreu. Exatamente. Ué, como é que vai ressuscitar quem não morreu? Não existe isso. Por isso que aí sim, pastor, pode só para me completar o raciocínio, pode continuar. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, olha só, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. De que jeito que ele deu vida? Perdoando na morte. Na morte. Você morrendo com ele. Agora, se você não morreu com ele, você está vivo. Jesus diz assim, ó, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá fruto. Por quê? Sepultamento. Vai ressuscitar. O que aconteceu com Paulo. Paulo entendeu esse contexto, né? E aí é interessante, porque diz, olha o que diz assim, no versículo 20, Colossenses 2:20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesses no mundo vos sujeitais às ordenanças? Não é? Diz assim, e aí no 3, para a gente caminhar mais forte, mais rápido, diz assim, portanto, se fostes... Capítulo 3:1. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, o revestimento que o senhor falou lá, na santidade. Não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Exatamente. Então, eu não tenho mais como viver. Eu estou aqui, peregrinando aqui, passando por isso aqui, mas eu não sou cidadão desse mundo. Eu não faço parte disso aqui. Nós fomos tirados do mundo. Jesus, ele diz, Pai, eu não te peço que tire do mundo. Eu peço que os livre dos mal. Exatamente. Os livre do mal. Exatamente. Que é diferente. Você que está aí conosco nessa manhã, essa manhã de sexta-feira, na realidade eu pensei que hoje era sábado, é 11h13 da manhã, você pode compartilhar ainda com pessoas, você pode mandar para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo, para o seu, né, as pessoas do seu grupo familiar, as pessoas que você gostaria de viver uma vida com Cristo. Ou seja, é real aquilo que nós estamos ministrando aqui. Nós não estamos tirando nada do contexto da palavra, nós estamos ministrando. Agora, nós precisamos entender uma coisa, nós estamos falando do pecado, aí foi falado aqui sobre o batismo, nós estamos falando do novo nascimento, todas essas áreas, por exemplo, o batismo é uma coisa, depois nós vamos estar falando sobre isso. Dá um outro podcast. Dá outro podcast. Então, ou seja, nós vamos estar falando sobre nova criatura, nós vamos estar falando sobre, né, outro podcast, mas hoje, na realidade, eu gostaria, dentro desse contexto geral aqui que nós estamos falando, pastor César, o senhor falou ali de Romanos capítulo 8 e o versículo 1, mas aqui o versículo de número 9 diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha só o que ele diz aqui, é Romanos capítulo 8 e o versículo número 9, ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é forte demais. Porque ou seja, o que eu entendo aqui? Nós precisamos fazer essa diferenciação. Se o camarada ele anda na carne, porque de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Não pode. Você acha que o Espírito Santo ele vai habitar num lugar, num corpo onde há pecado, onde há putrefação, onde há coisas que desagradam a Deus? Então veja bem, mas eu sirvo a Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas eu estou na prostituição, eu sirvo a Deus, mas o pecado eu não consigo deixar ele, o pecadinho de estimação que está debaixo do tapete. Nós precisamos entender isso. Nós estamos falando aqui de morte e vida, e essa morte e vida é uma morte e vida que nós precisamos entender, não aqui, porque aqui você está vivendo. Agora, nós vivemos aqui, só que só Deus sabe
Vocês, como dizem em Apocalipse, vocês, oh meu Deus, oh Jesus, esqueci agora o versículo, mas vamos entender isso aqui. Vós, porém, que estáis na carne, mas não no Espírito, se de fato o Espírito Santo de Deus, olha só, habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Bem, nós poderíamos, mas como é que eu tenho o Espírito de Cristo? Depois nós vamos falar em outro podcast, porque nós vamos entrar em Gálatas capítulo 5, versículo, para você saber os frutos que nós precisamos produzir. Mas o versículo 10 diz assim, pastor César, olha só: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Ou seja, o corpo está morto por causa do pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se você viver no pecado, o teu corpo está morto. Entendeu? Agora, o que ele diz aqui? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, o Espírito que habita em nós é um Espírito por causa da justiça. O que é isso aqui, essa palavra justiça? Condição aceitável para Deus. Jesus, ele é claro quando ele diz, né, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A palavra de Deus é Espírito. É claro, pastor, que nós precisamos entender para a pessoa que tá recebendo essa palavra, sim. Que, poxa, então quer dizer que eu não vou pecar? Lógico que nós vamos pecar, todos pecam. Nós estamos, enquanto a gente estiver aqui andando nessa dispensação, nós estamos sujeitos. A diferença, e a palavra é claro que se dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos mentiroso. Mas a verdade não está em nós. Porém, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então veja bem, uma coisa é você pecar, mas você tem um Espírito Santo que te conduz à fonte da graça, ao arrependimento. Agora você não vai viver em pecado, que é diferente. Exatamente. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. Porque aí a pessoa pega esse gancho e fala, pô, já que o pastor falou que então eu posso pecar, então vamos tentar enrolar. Não, querido, vai para o inferno. Você vai para o inferno. Você não pode viver pecando. O pastor Zé falou, eu me lembrei agora do versículo que é assim, né? A gente vai, né? Porque o salário do pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí a gente diz assim, por exemplo, aonde abundou o pecado, superabundou. A graça é maior. Então eu vou continuar pecando cada vez mais para que haja, por exemplo, aonde abundou o pecado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, então eu vou pecar mais para que a graça seja maior. De jeito e maneira. Não é assim. É porque aonde abundou o pecado, a graça, ela superabunda. A graça é muito maior do que aquilo que foi revelado no pecado. E isso quer dizer o seguinte, não importa o tamanho do pecado. Importa é a graça concedida, proporção da graça. A graça concedida, ela sempre é superior exatamente para libertar, porque não tem pecado que Deus não perdoe. Agora, o que Deus não perdoa? É a permanência no pecado. Exatamente. É a pessoa ter o pecado de estimação. Por quê? Porque aí o que acontece? Ela abre uma legalidade permanente para o diabo. A pessoa não tem esse entendimento, às vezes a pessoa não tem. Ai, pastor, eu sou da igreja, eu oro e tal, mas eu não consigo perdoar a minha sogra. Eu não consigo deixar aquela, mentirinha. Eu não consigo, Então, quer dizer, são legalidades permanentes que aquilo, pastor, nós precisamos entender uma coisa. Para se quebrar um elo, para se quebrar uma corrente, não se precisa quebrar vários gomos. Basta quebrar um gomo só. Um dentinho só. Então, o diabo ele não vai trabalhar em coisas grandes. A pessoa, mas eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não faço. Sim, mas tem uma mágoa no coração. E essa mágoa no coração está gerando um nódulo, que está trazendo um câncer, que está abrindo uma legalidade no físico e no espiritual. Porque tudo começa. A palavra que nós começamos aqui, está dizendo aqui, santifiquem tudo no vosso espírito. Começa no espírito. Do alto. Até porque nós somos espírito, nós não somos um corpo. Exatamente. Esse corpo é a casa que o espírito habita para que a gente se mova nessa terra. Um dia esse corpo, pastor, essa alma vai descolar desse corpo. Ponto final. Se Jesus voltar, vamos encontrar com ele nos ares, né? E no piscar de olhos seremos transformados, como a palavra de Deus fala, e estaremos para sempre com o Senhor. Porém, se Jesus não voltar, não é? Vai descolar a alma do corpo. Aí a pergunta é, qual é a direção da sua alma? Para onde vai a sua alma? Como é que está o teu espírito? Você pode dizer assim, hoje,
no dia de hoje, se eu partir hoje, eu vou me encontrar com o Senhor? Então, pastor, eu não gosto desse tipo de questionamento, porque sabe como é que é? Isso me lindra, isso chateia a gente. Eu quero uma igreja almática, eu quero uma igreja que trabalha nas emoções. Emoções é com o Roberto Carlos, entendeu? Aqui o negócio é palavra. Né? É igual o CDzinho da Roberta Miranda. Vai com Deus. Então nós precisamos levar isso a sério. Por quê? Porque as pessoas precisam entender uma coisa. Deus colocou a eternidade no espírito do homem. O entretenimento hoje está muito... E é um instrumento do Satanás. Exatamente. Exatamente, para distrair a pessoa da verdade. Exatamente. Por quê? Porque alma, eu vou colocar, eu vou ver pegadinha de manhã, de tarde, de noite. E a Bíblia, você não vê? Eu vou para a praia, eu vou curtir. Não estou dizendo que não pode fazer. Tudo dentro do equilíbrio, dentro da moderação. Sim, pastor. sim. Deus é Deus. Ele deu a terra ao homem. É aquele que eu falei ontem até, pastor. Falei ontem, acho que eu comentei, não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu estava comentando. A gente está falando sobre vestes, sobre vestimenta, sobre roupa. Eu disse, não. As vestes, ela não salva ninguém, mas a pessoa salva, ela sabe como se vestir. Lógico. Entendeu? Agora, o problema das coisas é o seguinte, por exemplo, conta-se uma história aqui, uma historiazinha, e isso é interessante a gente contar essas histórias, porque às vezes a gente, através de uma história, como Jesus muitas vezes, ele queria falar uma verdade, né? E ele contava uma parábola, né? Então é o seguinte, por exemplo, tem várias formas da gente, por exemplo, contar e você entender melhor. Por exemplo, diz que se você colocar no Google aí na sua casa, mulher saindo nua de um poço, você vai ver essa imagem. Você vai ver essa imagem. Deixa eu colocar aqui. Coloca aqui, pastor César. Deixa eu para as pessoas verem aqui essa foto aqui. Vou mostrar para você aqui. Misericórdia, pastor. Não. Isso aqui, pastor, isso aqui é muito importante para a gente, o pessoal saber isso. Olha só. É uma coisa muito real. Mulher saindo. Deixa eu botar aqui. Nua do poço. Para você ver que a gente está falando algo muito real. Quer ver? Eu quero a imagem. Onde é que está aqui? Imagem. Aqui, ó. Isso aqui está no Google. Aqui está no Google. Aqui, ó. Ó, essa mulher aqui, tá vendo? Você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Você pode. Se você botar no Google, vai aparecer essa mulher. Aqui, pastor. Essa tem uma história incrível por detrás dessa mulher aqui. E o que é? Essa história conta o seguinte: a verdade e a mentira se encontraram. A verdade e a mentira se encontraram. E a mentira chamou a verdade, vamos tomar um banho. E a verdade ficou, eixa, rapaz, confiar na mentira é complicado. Como é que nós vamos fazer isso? Não, eu vou dar um voto de crédito à mentira. Aí a roupa, tirou a roupa, a verdade tirou a roupa, caiu na água. E a mentira também, tirou a roupa e caiu na água. E as duas estavam lá brincando, né? A verdade e a mentira, brincando. Daqui a pouco a verdade se distraiu e a mentira sai sorrateiramente, pega a roupa da verdade, veste e vai embora. E daqui a pouco o que acontece? A verdade, quando viu, saiu, olhou a roupa da mentira, mas não quis vestir. Aí então ela saiu pelada. Qual é a moral da história? Hoje as pessoas preferem uma mentira vestida de uma verdade do que uma verdade nua e crua. Você entendeu isso, irmão? Sim. Então a verdade, ela sempre vai ser verdade. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta ir por Pedro, por João, por Maria, por Antônio, por Santa Apolo. Nós não estamos falando. Então a verdade é essa. Nós não estamos aqui, não, mas irmãos, não estamos fazendo apologia, nós estamos falando aqui de morte e vida hoje. Hoje o tema é morte e vida. E o que é aqui Romanos, pastor, 8:13, pastor, nós estamos aí em Romanos aí, nós lemos o versículo 9, o versículo 10, e agora o versículo 13, que é o tema, o nosso tema aqui, pastor, pode ler aí. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Morte e vida. Ou seja, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Ponto e vírgula. Mas se pelo Espírito
pelo Espírito, mortificados os vossos feitos do corpo, certamente vivereis, tem vida. Então aqui, ou seja, é bem claro e nítido que não foi o pastor César que escreveu isso aqui, não. Não, eu não, né? Misericórdia, quem sou eu? Isso aqui foi o Espírito Santo. Glória Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. É o próprio Deus. O próprio falando. Deus. É o próprio Deus Então, falando. Não tem como contender, como questionar, como duvidar. Porque às vezes as pessoas estão entendeu? duvidando daquilo que a gente está Então, ministrando. é assim, ó, e a dúvida é a fé no diabo. Exatamente. Dúvida, não é? Porque as pessoas não entendem isso, precisa entender. É duas vias. O diabo sempre coloca uma via dele. Ele colocou a via dele para Eva. Não é bem assim, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Mas ele já era igual, porque Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o que o homem já queria ser? Já era. Tá entendendo? Mas é o tal negócio. Muitas vezes ele vai colocar essa condição de dúvida. Isso ele fez com Sara. Entendeu? Ele chegou a fazer com o próprio Jesus. Só que Jesus estava onde? Na palavra. Baseado a palavra, no fundamento. Não é? Porque uma coisa é você citar partes, textos sem contexto. Sem contexto. Aí vira pretexto. Não é verdade? E muitas pessoas estão se fundamentando. E outra coisa que nós temos que trabalhar, pastor, a gente tem que falar isso, não é? Você não pode pegar da palavra de Deus aquilo que lhe é interessante, fazer dela um nariz de cera. Só torce para lá e torce para cá, entendeu? Porque tem gente que pega só o ponto. Já viu a caixinha de promessa? Na caixinha de promessa só tem coisa boa. Você está entendendo? Não é verdade? Não tem, né? Deus vai te dar cama, vai para a feridade, entendeu? Mas não, você tem que morrer. Exatamente. Se você não nascer de novo, você não vai nem ver, quanto mais entrar. Raça de víbora. Entendeu? A pregação do João era essa. O homem ficou 400 anos sem ter a palavra, e quando o homem começou a pregar, começou a chamar os meninos de raça de víbora. 400 anos sem ter a palavra. Sem ter a palavra. E quando chegou chamando de raça de víbora. O que vocês querem? Conversão. Exatamente. É sério, né? Gente, deixa eu colocar aqui um louvor aqui para nós, rapidinho, eu vou colocar só um pouquinho para você descansar um pouquinho, tomar uma água, e também nós vamos tomar uma água, e nós voltamos já, daqui a pouquinho, em nome de Jesus, amém? Eu vou colocar aqui um louvor para você tomar uma água, para você compartilhar para alguém. Se você entrou agora, volte aí na barra, aí, volte no YouTube, no Facebook, volte na barra, desde o início, você vai se alimentar de uma palavra muito forte, um pão, um alimento, uma comida que vai te sustentar, amém? Nós voltamos daqui a pouquinho. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como uma águia solitária. De água lá, peraí. Deixa eu... Entrou um negócio aqui, essas propagandas, rapaz, é complicado. Vou sair daqui. Tá, mas só um pouquinho, deixa eu só, isso. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Tu és o meu construtor.
tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as lacunas e fazendo morar. Espírito Santo na minha casa, já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha Espírito Santo na minha casa, se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra, Forma a casa, trabalha Espírito Espírito Santo, na minha casa. Oh meu Deus, e Já agora? deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha Espírito Santo. Muito bem, gente, você que está aí conosco, tomou uma água aí agora? Amém? O Espírito Santo, ele tem que trabalhar, pastor, ele tem que fazer essa reforma na nossa casa, na nossa vida, para que realmente haja vida, para que a gente não venha viver uma vida desregrada, uma vida sempre dentro da justiça de Deus, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, e não ser gerado, como a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. Exatamente, nós precisamos ter esse comprometimento, essa seriedade de saber que nós temos tido tempo, Deus tem nos dado tempo, e dentro desse tempo há um propósito de Deus, do qual Ele espera que nós venhamos cumprir. E nós não podemos ser negligentes, pastor, com o tempo, nós não podemos ser negligentes com os dons, nós não podemos ser negligentes com a dispensação que estamos passando, essa oportunidade que o Senhor está nos dando de fazer a diferença no nosso tempo, porque Deus não pode contar com homens do passado, Deus não pode contar com homens que foram homens de Deus, mas no tempo deles fizeram a diferença. Então, Deus espera que o Leonilson, que o César, que o irmão José, o João, a Maria, que está vivendo nesse dia chamado hoje, nós só temos hoje. Às vezes as pessoas perguntam o futuro, mas e como é que vai ser o meu futuro? Querido, o seu futuro é hoje. Você precisa ver o que você está fazendo hoje, o que você faz hoje são sementes que vão germinar e que vão brotar e que vão dar resultados amanhã. Entendeu? Ninguém cai de paraquedas dentro de uma dispensação em Deus. Nós precisamos entender que é um caminhar, é uma edificação. Nós temos que caminhar nessa edificação, é tijolo a tijolo, é dia a dia. A palavra fala aqui de santidade, santificação. Então é caminhando em santidade. Hoje eu estou vivendo um nível de santidade em Deus, amanhã eu preciso aumentar, depois da manhã mais, ou eu vou retroceder. O problema está aí. Muitas pessoas acham que estão estáticas, estacionadas, não existe isso. Ou você avança ou você recua. E nós precisamos ter responsabilidade. Por quê? Nós estamos vivendo, pastor, um tempo de apostasia, um tempo de distração, de entretenimento, de brincadeira. Até mesmo muitas pessoas estão achando que não vai acontecer. E vai ser como um dia como hoje. Jesus vai voltar num dia normal.
As pessoas não vão levantar, vão tomar café, muitas vezes vão sair correndo sem dar um abraço na esposa, sem dar um beijo no filho, e quando ela estiver lá no meio do trânsito, o arrebatamento acontece. Então nós precisamos ter responsabilidade. Eu quero, o Espírito Santo está me movendo a dizer isso aqui, responsabilidade com a nossa eternidade. Qual é a responsabilidade que você tem tido com a sua eternidade? Exatamente. Porque cabe a você. Exatamente. O Deus, ele já fez o que tinha que fazer. Exatamente. Já enviou o filho, já pagou a conta, Exatamente. já riscou a célula, já venceu o inimigo. Nós não temos inimigo. O diabo não é nosso inimigo? Não. Ele é inimigo de Deus. Foi inimigo de Jesus. Foi. Mas não é. Foi derrotado. Já foi vencido. Exato. Ele é nosso adversário, que é diferente do inimigo. Exatamente. Adversário, ele coloca obstrução, ele coloca adversidade, mas inimigo ele não é. O céu não corre risco. Do Senhor é o reino, a glória, o poder para todo sempre. Amém. Olha só, nós começamos aqui nessa manhã falando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 23. Nós já estamos aqui já 20 minutos aí para o meio-dia, nós já estamos 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos aproximadamente aqui falando sobre a palavra de Deus. Eu queria agradecer a Tânia, que está ali conosco, a Lisiane, que está conosco em Porto Alegre, né? Um abraço aí, pessoal de Porto Alegre, e muitos outros que estão conosco, aonde você estiver aí, nesse momento, nos assistindo, nos acompanhando, né? A Lisiane ela diz assim, como diz o pastor, é bênção, e é bênção mesmo, amém? Então, esse é o caminho, ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né, no vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda. Isso aqui é uma passagem escatológica, pastor. Por quê? Porque na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, está preparado para esse tempo. Entendeu? Para a vinda, ou seja, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eles têm que estar preparados para a vinda do nosso Senhor. Isso é uma mensagem, esse é um versículo escatológico. Nós estamos lendo um livro aqui. Quando você lê Tessalonicenses, todos os versículos falam de escatologia, da volta de Jesus, principalmente o capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses, quando ele fala, né, ali que a gente também depois pode estar abordando esse assunto. Hoje nós não temos mais, nós vamos estar encerrando aqui nessa manhã, né, para não ficar uma coisa muito extensiva e também muito cansativa, mas a realidade é essa passagem aqui é uma passagem escatológica. Nós precisamos estar todos os dias santificados, o nosso corpo, alma e espírito. Pastor, só para nós encerrar, Mateus capítulo de número 7, só para você entender, você que está em casa, Mateus capítulo 7, e o versículo de número 22, né? Diz assim, o 21, aliás, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é outra passagem escatológica, porque aquele que vai entrar no reino dos céus. Então ele está falando de algo que nós precisamos, mas aquele que faz a vontade. Agora, Colossenses capítulo 4 e o versículo 3, nós vamos saber aqui qual é a vontade. Qual é a vontade de Deus? Está aqui em Colossenses capítulo de número 4, né? Colossenses capítulo 4 e o versículo de número 3. Não, deixa eu ver se é Colossenses, amém? Ai meu Deus, eu acho que não é não, deixa eu procurar aqui, ou é 3:4, peraí, vamos ver aqui, se não for, eu volto para outro lugar, não, deixa eu procurar aqui, pastor, porque veio aqui agora, então a gente precisa saber, deixa eu colocar aqui, procurar aqui, amém? Pastor, enquanto o senhor procura, isso, quero só fazer um adendo aqui com relação a esse, não é? Corpos sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa integridade? Essa integridade é o caráter de Cristo. É você ter o caráter cristão.
É você viver a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo em todas as áreas da sua vida. O Davi, ele fala no Salmo, é interessante que ele fala no Salmo 103, ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tudo que há em mim, que os meus olhos sejam íntegros, que o meu andar seja íntegro, que o meu falar seja íntegro, que o meu proceder seja íntegro. Ou seja, que tudo isso tem o caráter de Cristo. Sim. Que são os frutos do Espírito, que é algo que a gente vai tratar. Que a gente vai tratando aí daqui para frente. Eu encontrei, na realidade não era Colossenses, é 1 Tessalonicenses, onde nós estávamos ali. O capítulo 4 e o versículo 3. Porque eu falei assim, ó, Jesus disse: nem todo aqueles que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Para fechar com chave de ouro, qual é a vontade de Deus? Está aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí ele vai falar: que vos abstenhais da prostituição. Aí aqui tem ele vai falando aqui de muitas coisas. Então, a vontade de Deus é a vossa santificação, como nós lemos aqui, né, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que a gente precisa santificar em tudo o nosso espírito, corpo e alma. Amém. Amém, pastor César? Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aí eu pergunto, a priori, qual é mais importante? Deus ou a santificação? Essa é porque sem santificação ninguém vê a Deus. Então Deus, ele não é tão importante como você santificar, porque tem pessoas que estão vendo Deus, mas não estão em santidade. Mas tem pessoas que estão em santidade, mas estão em Deus. A única forma de você ver Deus é em santificação. Não tem como. Isso é a Bíblia que diz. Porque, inclusive, isso aí é um princípio de Deus. Ele diz lá em Levítico: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E eu separei vocês para serem santos. Exatamente. Para andar. O que é santo? É separado. Pedro também, 1 de Pedro, capítulo 1, 13. Separado do mundo, separado de si mesmo. Pastor, separado do mundo não é tão difícil, mas separado de si mesmo. Você fala assim: não, eu tenho essa área aqui que eu preciso esmurrar o meu corpo e render-me ao Senhor. Como é difícil. Porque quando é para os outros é fácil. Não, o senhor precisa disso, o senhor precisa daquilo. A receita para os outros, senta, né? A receita a gente dá para os outros, né? Mas para a gente não. Quando é para a gente, não. O filho do outro tem muito para fazer, mas o meu não. O meu é lindo. Gente, nós estamos aqui agora, nós vamos fazer uma oração. Vou pedir para o pastor César levantar um clamor pela sua vida. Você que está aí nesse exato momento, você que pode, e você que tem pessoas que às vezes têm dúvida o que é o pecado, o que não é. Isso daqui nós estamos apenas, meu Deus, nós poderíamos falar de muitas e muitas coisas. É óbvio que a palavra pecado no original, pecado tem nome, então a gente depois pode falar sobre isso também. Até um tema que a gente poderia depois usar aqui no podcast é: pecado tem nome. Porque pecado no original quer dizer errar o alvo, desviar do caminho. Mas pecado tem nome. Por exemplo, quando ele diz assim: abstenhais da prostituição, essa prostituição é pecado. Então ele está dando nome aos bois. Então, quando você está fora do caminho do Senhor, você está em pecado. Então já é uma coisa muito que as pessoas, não, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, mas nós temos base para isso e não podemos andar muito longe aqui por causa do horário, amém? Então é o seguinte, olha só, nós nessa manhã gostaríamos que você, que está aí conosco, nós vamos colocar aqui um fundo musical, o pastor César vai levantar um clamor agora, e o nome do Senhor vai cobrir a sua casa, a sua vida, você que está no seu automóvel, você que está aí preparando aí esse banquete nesse feriado, né? E nós vamos orar agora, eu vou estar aqui em concordância, você também pode estar em concordância aí, amém? Vamos lá então, pastor César. Glória a Deus. Soberano Deus, santo, eterno, digno e único Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença, diante da Tua glória, diante da Tua majestade, reconhecendo, meu Pai, a nossa absoluta dependência do Teu favor, porque o Teu favor, ele vale mais que a vida. É verdade. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade. Que cada pessoa que esteja acompanhando, ou venha acompanhar, ou venha receber essa programação, que ela seja alcançada pelo Teu Espírito, que ela seja trabalhada no Teu poder, vivificada, Senhor,
pelo teu sangue glorioso. Passa com o teu fogo, meu Pai, sobre essa vida. Senhor, tire as dúvidas, que essa pessoa alcance luz, que o Senhor coloque luz naquilo que tem sido trevas para ela. Sim, meu Deus, naquilo nós concordamos. que tem obscurecido. Quantas pessoas estão com entendimento, meu Pai, entorpecido? Quantas pessoas estão cauterizadas? Quantas pessoas estão, meu Pai, sabe, elas estão escondidas, elas estão vivendo um tempo de escuridão, quando na verdade a luz já resplandeceu. Verdade, Oh, Jesus. meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, das nossas almas. Sim, meu Levante, Deus. meu Pai, esse povo com favor. Levante, meu Pai, esse povo com unção. Levante, meu Pai, esse povo com um desejo, assim como foi colocado pelo pastor, sabe, o desejo de Jacó, a perseverança de Jacó em lutar Sim, meu com Deus. Deus. Sim, Jesus. Ele não lutou contra, mas ele sabia que havia a necessidade daquela experiência. Se não fosse aquela experiência, ele não sobreviveria. Ele não passaria por aquela situação se Deus não mudasse o nome. Essa pessoa que chegou aqui, ela tem um nome na glória. Verdade, então desperta ela, meu Pai, para esse nome que está na glória, para esse poder que já foi derramado no sangue de Jesus, expiado naquele sacrifício, meu Pai, naquele grande dia. Meu Senhor, nós dependemos de Ti. Sim, Opera sinais e maravilhas Sim, no nosso meu meio. Deus. Senhor, o problema não está na fonte, gera sede, gera fome, Sim, gera meu desejo Sim, espiritual, meu Pai, para que andemos em santidade, para que busquemos a Tua face num tempo tão corrompido, num tempo de frieza, num tempo de indiferença, meu num Deus. tempo, meu Pai, de ostracismo, de Sim, meu negligência, num tempo de indisciplina. Verdade, Jesus. Desperta, meu Pai, a Tua noiva, meu Pai. Oh, Maranata, Senhor, é tempo de buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. Levanta esse homem, esse pai de família, meu Pai, traga ele, Senhor, em sonhos, chame ele em arrebatamento. Desperta essa mãe, desperta esses meninos, esses filhos, meu Pai, para que busque o Senhor em tempo Sim, meu oportuno. Deus. Pai Sim, querido, Jesus. eu quero te agradecer por esse ministério, pela vida do teu filho, Sim, que tem meu Deus. trabalhado nessa ótica, que tem Sim, meu buscado, Deus. meu Pai, levar a tua palavra com verdade, com simplicidade, porque é tu, ó Espírito Santo de Deus, que guia as águas tranquilas. É o Senhor que traz, meu Pai, a nossa realidade. Então, Sim, meu Pai, meu Deus. descobre-nos, ó Deus, revela-nos, Senhor, Espírito aquilo que Santo. está oculto, meu Pai. Sim, Nós meu sabemos que precisamos, meu Pai, do teu favor. Não Sim, existe meu Deus. homem bom, existe um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que mostra, Senhor, quem de fato somos. Sim, meu Deus. Tira, Senhor, descortina, meu Pai, aquilo que está oculto, Sim, para meu que Deus. possamos chegar à luz, chegar diante do Senhor, clamando um tempo oportuno, meu Pai, para alcançarmos o Sim, teu meu favor. Deus, em nome de Jesus. Muito meu obrigado, Pai. meu Pai. No nome santo de Jesus Sim, eu meu oro Deus. por cada vida, meu Pai, que adentrou, por cada pessoa que está Sim, recebendo, Jesus. meu Pai, essa programação. Que essa Sim, meu pessoa, Deus. a partir de hoje, a partir desse momento, ela possa sentir, ela possa viver um fluir espiritual da Tua glória. Um Sim, meu desejo Deus. de buscar a Tua face, de congregar, de estar na igreja, Sim, de te meu Deus. buscar, de orar, de clamar o Teu favor, Sim, de meu Deus. encher-se do Teu Espírito, meu Pai. Tira esse entretenimento, tira, Oh, meu Pai, Deus de sabe, poder. essa situação que a pessoa está vivendo almática, de buscar só na alma, de preencher esse vazio com coisas que o mundo não pode dar. Que a paz de Cristo seja verdadeiramente, meu Pai, o árbitro nos nossos corações. Ah, Jesus, que glória. Pai querido, meu Deus. nós entregamos essa programação a Sim, Ti. meu Deus. Nós entregamos as nossas vidas a Ti. Sim, meu nós Deus. entregamos, Senhor, esses que estão recebendo essa palavra, que o Senhor possa passear, meu Pai, com a Tua glória, Sim, pelo meu Teu Deus. Espírito, Senhor, vivificando, transformando, convertendo, regenerando, fazendo novas criaturas, e que somente o Teu nome, meu Pai, seja absolutamente glorificado. No nome de Jesus, nós agradecemos e concordamos com a bênção, concordamos com essa unção sobrenatural do Teu Espírito para as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Vocês que estão aí conosco, Aleluia. tem uma multidão ali, pastor César, no, Glória ao Pai. no YouTube, Glória ao Filho. no Facebook, Glória ao e Espírito nós Santo. glorificamos.
eu vou salvar essa mensagem, vou colocar lá no YouTube. Aleluia. E você que começou ou entrou agora, você pode voltar ali e pode assistir desde o começo, você vai entender, ter um entendimento mais profundo, amém? Nós vamos estar falando aí, outros dias que nós vamos estar fazendo aí o podcast aí, tá bom? Deus os abençoe com todas as sortes de bênção dos céus, em nome de Jesus. Amém. Abrir um ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Tu és o meu construtor. Tira tudo que é fé, clareia